Boa noite, boa noite. A live do ano. Essa live, gente, olhe, não estava programada, mas diante dos acontecimentos, estamos aqui como sempre, eu e Dr. Jorge, e a gente vai falar sobre o posicionamento de ontem que merece atenção nossa. Merece atenção de quem sabe o que é gestrinona, de quem conhece gestrinona e de quem gosta de poder trabalhar com a gestrinona como uma ferramenta a mais para tratar das mulheres que precisam. Então, olá pessoal, oi Michele, todo mundo entrando, Priscila, doutora Lorena, todo mundo entrando. Gente, e eu queria, deixa eu só aqui fixar o título. Aqui, e deixa eu ver se eu consigo fixar esse título aqui rapidinho. Fixar. E pessoal, esperando aqui o Dr. Jorge chegar. E eu queria primeiro dizer uma coisa. Que depois que isso aconteceu, né? Pra quem, se tiver alguém aqui que não sabe o que tá acontecendo, fala aí. Mas deixa eu explicar só rapidinho aqui. Ontem, depois que a SBEM publicou, né, esse posicionamento, muita gente começou a mandar nos grupos, né? E todo mundo comentando e vendo. E aí, o que aconteceu? Vou aceitar, doutor. Eu conversei com o Jorge e a gente conversou, e doutor Luiz, Bia, todo mundo chegando, a gente conversou um pouco. E aí, na mesma hora, eu falei, né, com ele, vamos fazer uma live, e ele, vamos. E aí, a gente decidiu fazer essa live rapidinho, postou, fez o post. E o que foi incrível, eu já aceitei aqui. Já aceitei, não sei porque ele não entrou. O que foi incrível foi o tanto de gente que se uniu depois desse posicionamento, sabe? O tanto de médicos que trabalham com todos os tipos de gestrinona, com gestrinona em pellet, com gestrinona em um tipo de silástico, em outro. Enfim, todos os médicos, vou aceitar aqui de novo. Jorge está recebendo. Tô aceitando, você não está recebendo aí, não? Me diga aí. Tô aceitando aqui. Doutor Jorge Valente não está conseguindo participar. Deixa eu ver se eu consigo te convidando aqui. Vou convidar, te convidei. Te convidei. Vê se você consegue. Aê! Então, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui e a gente vai começar. E aí, achei muito legal que isso o Dr. Jorge também teve essa experiência. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, de tantos médicos diferentes se apoiarem e mandarem mensagens dizendo, poxa, bacana o posicionamento, e republicarem a nota que Jorge publicou, que foi uma nota acertadíssima, sabe? Assim, muito bem pontuada, chegando em todos os pontos, e todos os médicos apoiarem esse movimento, entendeu? De mostrar para as associações que a gente está aqui e que a gestrinona é uma ferramenta importantíssima no tratamento das pacientes de vocês, das gestrinetes todas. E que a gente vai estar aqui protegendo, né? Como eu sempre falo, são os guardiões da gestrinona. Acho que Jorge caiu. Que nós, hoje em dia, temos o papel de ser os guardiões da gestrinona, de guardar mesmo a reputação da gestrinona como um medicamento maravilhoso que é. Entende? Então, eu fiquei muito feliz de ver... Vou convidar de novo, Jorge. Peraí. Convidei de novo. Fiquei muito feliz de ver esse apoio mútuo, sabe? De todo mundo, essa atividade, sabe? Porque a gente tem que fazer isso a partir do momento que a gestrinona não é de uma pessoa. A gestrinona não foi criada para ser de uma pessoa. A gestrinona foi criada para ser dos médicos para as pacientes, né? Para ser de todos. Enquanto a gestrinona não for de todos, ela não vai ser de ninguém. Porque uma pessoa só, uma instituição só, não segura
a grandeza da gestrinona, entende? Então, é muito importante a gente ver que todas as pessoas, usuários e prescritores, estão nesse movimento de proteger ali a gestrinona e de falar pela gestrinona, né? Falar, contar as experiências, que é a maior prova da utilidade da gestrinona são as experiências das próprias gestrinetes, né? Como a gente fala aqui, poxa, tem essa página, pronto, chegou de novo. Então é isso, a gente tem que falar, sabe? A gente não dá mais para ficar só ouvindo tudo e não falando nada, sabe? A gente chegou a hora da gente falar mesmo, da gente proteger, da gente ocupar esse lugar, sabe? De profissionais que se importam e que trabalham com isso e que se a gente não defender, ninguém vai defender. Então a gente está aqui. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite. Acho que agora a internet vai deixar. Com um pouco de emoção, mas chegamos. Um monte de gente já comentando. Gestrinona não é conveniente para a indústria farmacêutica, deixa a mulher com saúde, isso não gera dividendos. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria, Jorge, manda aí o que é que você achou, por onde que a gente vai agarrar esse assunto, porque tem tanta coisa. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu pauto a minha prática clínica num grande mandamento de Hipócrates, que é primeiro não fazer mal. Então, em primeiro lugar, jamais usaríamos algo que não tivesse evidências científicas do benefício. Só que as pessoas precisam parar de ser ingênuas ou de querer fazer os outros de ingênuos. Porque até uma simples dipirona que a gente dá para um bebê quando está com febre, se você for ler a bula, tem milhares de efeitos colaterais. Então, ninguém nunca disse que a gestrinona não tinha efeito colateral. O que a gente tem que fazer com a gestrinona é o mesmo que a gente faz com qualquer medicação que a gente vai prescrever. Botar na balança o risco-benefício. É por esse motivo que eu abomino a terminologia de chip da beleza, todo esse marketing em volta dessa parte que a gestrinona pode trazer em algumas mulheres que têm um estilo de vida adequado, porque isso não é o motivo pela qual ela foi criada, apesar de poder acontecer em algumas pacientes. O motivo pela qual ela foi criada foi tratar doença. E para tratar doença, em especial a endometriose, não existe no mercado nada melhor do que a gestrinona. E como a gestrinona não está mais na mão da indústria farmacêutica, não tem mais patente e não se pode mais explorar comercialmente, até porque a indústria deu um tiro no pé quando trocou a gestrinona pelos análogos, e o grande momento da gestrinona veio quando o Dr. Simar trouxe ela para os implantes. Por quê? Porque ela já era boa no dimetrose, e a grande maioria dos estudos, óbvio que são com dimetrose, que foi a primeira via, a via oral. E aí muita gente fica falando que não tem estudo no implante, mas veja só, é a legislação de qualquer lugar no mundo e não é diferente na Anvisa. Se você já tem a liberação de uma droga, se você vai mudar a via, você não precisa pesquisar tudo de novo, é a mesma droga. Você só precisa saber se ela é absorvida por aquela via. Porque se for, ela vai fazer o mesmo efeito, porque não importa. Você tem um estudo para dipirona oral e um estudo para injetável, intramuscular, e o outro para venosa? Não tem. Então, tem que acabar com isso, tem que parar de ficar procurando mentiras, falácias, para querer derrubar a gestrinona. Quando se falam das pessoas que prescrevem inadvertidamente, com objetivos estéticos exclusivos, eu concordo plenamente com isso. Mas quando você começa a atacar uma droga que é a melhor opção para uma doença que aflige tantas mulheres no Brasil e no mundo como é a endometriose. Eu que ao longo desses meus 23 anos tenho colecionado milhares de pacientes, inclusive que já queriam desistir da vida e que voltaram a ter o prazer de viver pela introdução da gestrinona em sua vida e o bloqueio da doença que avançava com muita dor, com péssima qualidade de vida, com depressão, com infertilidade, com tantos problemas que causam endometriose. E alguém queria atacar e dizer que não tem trabalho, quando assim,
Você abre hoje o PubMed, você tem exatamente 276 trabalhos sobre a gestrinona, dos quais em torno da metade é sobre endometriose, que foi a principal utilização da gestrinona. Mostrando, inclusive, que a gestrinona é melhor que o análogo, que foi a grande aposta da indústria, que foi um tiro no pé, porque o análogo você não usa há mais de 6 meses, porque ele causa menopausa química, ele tem muito efeito colateral. E qual era o problema da gestrinona por via oral? Era a primeira passagem hepática que mexia com as transaminases, com as enzimas do fígado de alguns pacientes. E isso, pela via transdérmica, seja no gel ou seja no implante, não acontece. Então, assim, quando a gente mudou a via da gestrinona, não foi querendo mudar a sua eficácia, que já era boa, e sim reduzir o efeito colateral, que é o que a gente faz hoje com quase tudo que você foge da via oral. É fugir da primeira passagem hepática. Então, em primeiro lugar, a gente tem que acabar com inverdades. Existem milhares de trabalhos, os trabalhos mostram a eficácia, a gestrinona é para tratar doença e a gestrinona tem liberação na Anvisa, como alguns desavisados ainda querem falar que não tem, ou seja, existe uma legislação específica, a gente já explicou, não vou voltar nesse assunto aqui, todo mundo sabe, tem convicção disso, mas algumas pessoas com poucas informações ou com más intenções ainda querem ficar enxovalhando a gestrinona, quando na realidade você tem que condenar quem faz o mau uso, e não quem faz o uso adequado da droga. Porque o problema não é a gestrinona, é a maneira como você prescreve ela, é o objetivo pelo qual. E, inclusive, isso é uma coisa que eu bato muito para os meus alunos nas aulas, na mentoria. Na nossa primeira turma falei muito isso. E a percepção da paciente do efeito colateral da gestrinona depende muito do objetivo pelo qual você está utilizando. Se eu tenho uma mulher que vivia todo mês indo para um pronto-socorro por causa de dor, por sangramento excessivo, eu boto a gestrinona e ela tiver um pouco de retenção, um pouco de acne, de queda de cabelo, ela não vai estar nem um pouco se importando se ela foi devolvida a qualidade de vida. Diferente da mulher que não sente nada, você bota simplesmente por motivos estéticos. Se ela tiver uma espinhazinha, ela vai reclamar muito. É o risco-benefício, é botar na balança a indicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa live é acabar com mentira. Existem vários estudos, é uma droga segura, usada há quase 50 anos, com excelentes resultados, não é à toa que cresce mais, não é à toa que muitos médicos querem fazer curso para aprender a usar implante, porque funciona. Se não funcionasse, se os pacientes não ficassem bem, a gente não teria hoje cada vez mais crescendo o número de médicos que querem usar. E isso é o que vai modificar essa história de ficar falando mal, de ficar inventando desculpa por motivos pessoais, escusos, ou seja lá o que for, que a gente faz medicina baseada em ciência e baseada na nossa prática clínica. E a nossa prática clínica é vasta em mostrar quantas mulheres a gente devolve qualidade de vida usando gestrinona. Exatamente. Aqui tem muito, tá muito bom aqui os comentários, porque tem várias pacientes gestrinais, tem vários médicos. E tem alguns médicos, tem o Dr. Léo Jacobson, que fez hoje um post maravilhoso também falando sobre isso, esmiuçando ali o posicionamento da SBN. Teve a doutora Milena, que fez também um esclarecimento muito bom. E tem um monte Tem a doutora Patrícia que botou aqui dizendo: tem 3 anos que eu não opero endometriose, porque tá usando a gestrinona. Quer dizer, né? Então, assim, aqui tem médico e tem paciente, todos nesse mesmo movimento, dizendo: olha, eu sou médico, eu prescrevo para as pacientes, e as pacientes de endometriose, só elas sabem a qualidade de vida que elas tinham com a endometriose, e depois com os análogos. Que tem um monte de mulher que diz que os análogos foram a pior fase da doença. Foi quando foi tratar com o análogo. Que ela prefere parar e voltar a ter a doença. Entendeu? Quer dizer, de tão ruim que é para a mulher como um todo o tratamento padrão ouro, né, que eles indicam. Então, assim, uma das coisas que também me surpreendeu foi que uma sociedade de endocrinologia e metabologia tem um posicionamento de rechaçar um tratamento de endometriose. Que eles não têm nenhum tipo de expertise nisso. Tá você opinar é a mesma coisa de eu querer entendeu? me meter como eles tratam diabetes e querer saber mais do que o endocrinologista sobre uma coisa que é da seara deles. Exatamente, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa tão descabida, sabe o jeito? E até se a gente comparar o posicionamento de ontem com o posicionamento de poucos anos atrás, a diferença no tom
é absurda. Eu vou ler para aqui, aspas, um trechinho do posicionamento de 2016, que diz: nós não somos contra o implante de gestrinona em si. O problema ocorre quando a indicação não é bem realizada, feita em academias. Eu já tive pacientes que o professor de academia falou para colocar. Isso foi Dolores Pardini em 2017, 2016. Eu aplaudiria isso daí. Isso daí eu Exatamente. concordo em gênero, número e grau. Foi da própria sociedade. Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Isso é deles, aspas. Há poucos anos. E agora, essa mudança de tom tão veemente, por que será? Porque o medicamento não mudou. E qualquer coisa, qualquer medicamento prescrito na academia, tá errado. Entendeu? Assim, no lugar de prescrever medicamento, é no consultório médico. Entendeu? Que nem teve hoje uma jornalista no seu post que disse: eu não recomendo gestrinona. Eu fiz hora. Graças a Deus que a jornalista não está prescrevendo gestrinona, porque se tivesse, a gente ia ter um problema. Então, assim, é também as pacientes saberem de quem é que elas vão pegar a prescrição. Entendeu? Que você não pode pegar prescrição de professor de academia, você não pode pegar prescrição de jornalista, você não pode pegar prescrição minha no gestrinona real, de coisa. Entendeu? Você precisa de alguém de médico que seja especialista, porque não adianta só ser médico. Eu sou médico, mas eu não vou dar opinião em ninguém que tenha problema neurológico, porque, apesar de ser médico, eu não sou mais apropriado para isso, e sim um neurologista. Então, mesmo sendo médico, existem aqueles que são experts no assunto e os que não são. E eu acho que a briga devia estar sendo outra. Você sabe qual é que devia ser a briga? Pô, a gestrinona é muito cara e ela é muito boa, mais gente tinha que ter acesso a ela. Então, o que a gente pode fazer para botar a gestrinona no SUS? O que mais a gente pode fazer para pessoas com baixa condição financeira terem acesso à gestrinona? Essa tinha que ser a briga. Porque a gestrinona é uma droga fantástica para endometriose, que é uma doença que avança muito e que acaba e alija com a qualidade de vida de milhares de mulheres no Brasil. E a briga deveria ser para que essas mulheres tivessem acesso e não para que você privasse quem já tem o acesso de algo que funciona. Porque quando a gente vê o depoimento, nessa postagem que eu fiz, de centenas de mulheres dando seus depoimentos, algumas que são minhas pacientes, outras que eu nem conheço, de como a vida delas foi impactada para melhor com a gestrinona, foi basicamente mulheres de endometriose. Então, eu acho que essa tinha que ser a briga. A briga era para que as pessoas tivessem acesso à gestrinona. Exato. E isso eles não fazem porque no momento que todo mundo tiver acesso à gestrinona, ninguém nunca mais vai usar um análogo de ANRH. Ninguém nunca mais vai usar. Ninguém nunca mais vai usar a Zoladex, ninguém nunca mais vai usar a Dinogest, não vai usar. Porque a única coisa que eles têm contra a gestrinona é que não é a indústria farmacêutica que produz. E uma das coisas, inclusive, que eles falam no posicionamento é que não tem como padronizar uma dose para todos. E não tem e não vai. Porque cada mulher é individual. E o grande movimento da medicina atual é ir para a personalização da prescrição médica. Para você dar o mínimo possível de medicamento àquela paciente. Para tratar uma paciente e não para tratar 1000 pacientes em uma. Não existe uma coisa que vai ser igual para todo mundo. Quando você padroniza, algumas pessoas vão se dar muito mal e não vão conseguir fazer. E outras pessoas podem até conseguir tratar. Mas a ideia aqui é que a gente otimize o tratamento, é que a gente dê qualidade de vida às mulheres. A gente não quer padronizar. A gente quer o contrário, a gente quer personalizar. Então, assim, são movimentos que não é nosso, não é um movimento da gestrinona e nem meu, nem seu. É um movimento da medicina atual. As indústrias têm que olhar, elas vão ter que olhar para isso, porque é onde o paciente quer. É o tratamento que o paciente quer fazer. O paciente não quer tomar uma bomba de hormônio só porque foi a dose padrão. Se o padrão para ela é outro. Essa foi justamente uma das maiores dificuldades que eu tive para escrever a minha aula de protocolo para pessoas que estão acima do peso nas pausas hormonais, porque a grande maioria das doenças são multifatoriais.
como é a endometriose, que é uma doença autoimune, que tem total relação com o intestino, com a alimentação, com o hábito de vida. Portanto, a maioria desses protocolos, e hoje em dia é muito fácil ver aqui, protocolo não sei o quê, protocolo de não sei quem, protocolo... E, na realidade, isso não existe porque cada pessoa é um ser individual. Então, o que existe, que é o que eu mostrei nessa aula, é um planejamento estratégico de todos os pontos que podem existir numa determinada doença, que tem pessoas que vão ter alguns e outros não, e como corrigir todos os pontos. E você, naquela pessoa em individual, ver quais são esses pontos e tentar corrigi-los. Porque não é só a gestrinona que vai resolver o problema. A gestrinona não é uma pílula mágica. Ela é uma excelente ferramenta, mas se a gente não muda o estilo de vida, se a paciente não melhora a alimentação, se a gente não usa alguns antioxidantes para reduzir os fatores inflamatórios, por quê? Porque quando você inflama o intestino, quando você aumenta o NF-kappa-beta, que é o marcador nuclear, que é o ponto-chave da inflamação da endometriose, que vai levar ao bloqueio da ação do macrófago, que destrói o tecido endometrial na cavidade. Por quê? Porque a mulher, todo mês, quando ela menstrua, parte desse sangue reflui para dentro da cavidade. E na mulher que tem endometriose, esse macrófago ele está bloqueado. E ele não fagocita, ele não destrói esse tecido endometrial e ele implanta. E você tem uma medicação que bloqueia o NF-kappa-beta, e nenhum outro anticoncepcional faz isso, você vai ter alguém que vai agir no cerne da questão. Mas, óbvio, você tem pessoas que estão sofrendo há muito tempo. Então, usar antioxidantes, melhorar a dieta, fazer atividade física, melhorar o humor dessa paciente, tudo isso é importante para que o tratamento funcione. E tudo isso é importante para que você reduza a dose da droga. Porque quanto mais monoterápico você é em qualquer doença, a chance de você usar doses excessivas daquela monoterapia é muito maior. Então, se eu tenho uma paciente que está mais desinflamada, que se alimenta melhor, que faz atividade física, que está antioxidada, o receptor dela está tinindo. E menor dose de gestrinona faz ela ficar muito bem. Então, é essa visão global que a gente precisa ter das patologias, porque quando a gente faz isso e está tudo funcionando bem, você vai usar sempre menores doses de seja qual for a terapêutica que você instituir. Exatamente. É a gente conseguir E aí, quando a gente ouve você falar isso, aí faz tanto sentido, e aí a gente vê as grandes sociedades e os clássicos, né, os médicos que estão sentados nesses lugares há tanto tempo e que não querem se movimentar, e não querem aprender mais, não querem estudar mais, não querem sair ali da zona de conforto da indústria. O que a gente tem para fazer é trazer esses médicos que querem e dar para eles boa educação. É ensinar isso, é ensinar bem, é que vocês, médicos que estão entrando, que estão começando a trabalhar com implante, que vocês escolham bem os professores de vocês, sabe? Que vocês escolham pessoas que realmente tenham prática em implantes, que possam ensinar para vocês bem, para que a gente tenha cada vez mais pessoas com esse nível de conhecimento que o Dr. Jorge tem. Porque todos podem chegar. E o que a gente quer é isso, é dividir, é trazer mais gente engajada, preparada para pegar um posicionamento desse e destruir ele, porque não tem por onde ele pegar. É um posicionamento que diz que não tem estudo. Como assim não tem estudo? Sabe assim, e para endometriose, e ainda pega na endometriose, que é pelo que foi feito. A gestrinona foi feita para isso. E aí, se outros médicos, se outros profissionais, entendeu? Nutricionista, dentista, personal trainer, vai prescrever gestrinona e você, paciente, vai usar, se der errado, não foi a gestrinona. Entendeu? Foi que você escolheu uma outra pessoa para prescrever um medicamento que não era para prescrever. Entende? Então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Sabe? É tirar a ingenuidade, não só das associações e né? Tirar a ingenuidade do paciente também. Sabe? De saber que ele tem responsabilidade em escolher um bom médico, escolher o especialista, como o Jorge falou, e de iniciar o tratamento por iniciativa própria. Porque o médico não manda, o médico indica. Então, assim, qualquer medicamento, eu lembro uma época, quando eu estava na faculdade, as pessoas, teve uma época que a Ritalina ficou super famosa. Eu fazia faculdade na Espanha.
E a Ritalina ficou famosíssima como um medicamento para TDAH, enfim, né? E as pessoas, a faculdade era muito puxada e as pessoas usavam para estudar. E tinha umas pessoas que usavam, machucavam a Ritalina e cheiravam a Ritalina para ir para a festa. Agora veja só, isso é problema da Ritalina? É problema de quem inventou a Ritalina para ajudar o cidadão que tem TDAH a estudar melhor? Não é. É problema do infeliz que está usando a Ritalina errado, para os fins errados. Então, a pessoa que quer pegar a gestrinona e usar, entendeu? Só para ficar forte ou não sei o quê, bom, ela está usando a gestrinona para a coisa errada. E o médico que está prescrevendo a gestrinona para isso está prescrevendo para a coisa errada. E vai ter que lidar com as frustrações. Mas isso não pode ser motivo para tirar a gestrinona das pessoas que precisam. Né? E dos médicos que prescrevem de forma responsável e principalmente das pacientes. Sabe? Então, isso para mim é o que mais me incomoda. Sabe? Assim, me incomoda muito esse terrorismo das associações falarem tem cada vez mais pacientes com acne e não sei o quê. Óbvio, tem cada vez mais pacientes usando a gestrinona. Então, sim, cada vez mais pacientes vão apresentar os efeitos colaterais normais da gestrinona, que são acne, queda de cabelo. Então, cada vez mais pacientes vão apresentar isso, mas não porque está sendo utilizado errado, porque tem, graças a Deus e a gente, tem mais gente utilizando gestrinona, prescrevendo, e mais pessoas sendo tratadas da endometriose e tendo vidas felizes com gestrinona. E essas pessoas não estão nem aí para acne ou para queda de cabelo, como você bem falou no início. Sabe? Então, enfim, só um... Em primeiro lugar, tem que justificar isso, que gestrinona não é para todo mundo. Você tem que saber qual é a pessoa. A melhor chance da sua gestrinona funcionar é você saber indicar. É uma das coisas que eu falo para os alunos. Por que que eu tenho pouquíssimas pacientes com efeito colateral? Porque pela estrada que a gente já tem, naquela que a gente percebe que não é indicado, a gente não vai usar. Então você vai diminuir a chance de você ter efeito colateral, porque você sabe triar primeiro em quem deve usar e quem não deve usar. Tem uma pessoa que está perguntando se pode usar gestrinona em anticoncepcional. Eu sou uma pessoa totalmente contra o uso de pílula contraceptiva por vários motivos, não é o motivo dessa live, mas você tem a gestrinona em silástico que ela já é contraceptiva, então não teria nenhuma necessidade de você acrescentar um anticoncepcional caso você tenha indicação para usar a gestrinona e precise de uma contracepção. Ou você pode também usar um DIU de prata e uma gestrinona absorvível, que não garante contracepção. Existem várias maneiras de você melhorar isso sem a necessidade nenhuma de você continuar com a pílula anticoncepcional. E existe sim gestrinona em gel, que foi uma outra pergunta. Então, a primeira coisa é essa, é você saber separar o joio do trigo. Qual é a paciente que você tem que usar e qual é a paciente que você não pode usar. E é uma coisa que a gente bate muito. Quando é uma paciente que você precisa usar, que tem endometriose, mas você percebe que existe uma possibilidade grande de efeito colateral, a gente testa primeiro um gel, que é algo que você pode suspender rápido, caso aconteça qualquer coisa. Ou seja, sempre tomando todos os cuidados para que o paciente tenha o benefício e tenha a menor possibilidade de efeitos colaterais. Fora que antecipar sempre é a melhor solução. A gente tem uma infinidade de ativos naturais que pode usar para evitar queda de cabelo, para evitar acne, para evitar retenção de líquido. Corrigir os hábitos de vida já faz isso de maneira contundente. Quando você, por exemplo, reduz o consumo de alimentos processados e de carboidrato, de derivado de leite, você já reduz significativamente a chance dessa paciente ter acne com gestrinona. Quando você reduz carboidrato simples, você reduz risco de retenção. Quando você faz exames adequados previamente, em que você já vê que patamar de DHT essa paciente tem. Por quê? Porque o grande vilão, entre aspas, de tudo isso é o excesso de DHT, que pode ocorrer com a conversão da gestrinona, que é a dihidrotestosterona, que é o que causa queda de cabelo, acne, retenção de líquido e tudo mais. Então, se você já percebe, você vai, óbvio, sempre usar doses menores, vai evitar o implante no início, ver se a paciente se adapta bem com gel. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, eu sei que tem um monte de médico e paciente e que fica muita gente condenando o uso de androgênio em mulher. Gente, em primeiro lugar, para quem não sabe,
a mulher tem mais testosterona do que estradiol no corpo dela. Se vocês não sabiam, fiquem chocados porque é a verdade. O que acontece é que a mulher tem mais estradiol do que o homem e o homem tem mais testosterona do que a mulher. Mas qualquer ser humano na face da Terra tem mais testosterona do que estradiol. Eu sei que até muito médico eu vou pegar desprevenido e vai tomar um susto. Não sabe por quê? Porque o número é diferente? Porque as unidades são diferentes. Pode olhar, o estradiol ele é medido em picograma por ml. E a testosterona em nanograma por decilitro. Que uma é 10 vezes a mais do que a outra. Ou seja, todas as mulheres no mundo têm mais androgênio do que estrogênio. Apesar do estrogênio ser o hormônio mais importante para as mulheres. Então, usar androgênio em mulher não é problema nenhum para aqueles que têm medo e que não sabem a endocrinologia básica. Eu gostaria de deixar essa informação. Então, seguindo. A gestrinona, ela é uma medicação fantástica para quem tem educação para usar. Para quem é treinado para usar. Porque dessa maneira você aprende em quem usar e em quem não usar, a contornar os efeitos colaterais, a reduzir a chance do aparecimento e os benefícios de controle de dor, de sangramento, de cólica, de TPM, de melhora da sexualidade, de libido, de amor próprio, de tudo isso que a paciente de endometriose, de mioma, de TDPM sofrem e a gestrinona consegue melhorar. Exatamente. Agora, Jorge, sabe que uma coisa que eu achei também, outro ponto que eu achei interessante, que eles trazem a questão muito focada no implante, né? O implante é assim, assado e tal. Só que, em outros posicionamentos, eles recomendam implante de estradiol e testosterona. Só não pode implante de gestrinona. Então, assim, é confuso. Tá confuso de entender o que eles querem, né? Porque tá errado o implante, porque os implantes é muito difícil de você medir a dose e não sei o que e tal. E aí depois, quando a gente chega no próprio protocolo deles, tem lá implante de estradiol. Então, assim, outra coisa que fica solta, sabe? Fica uma coisa muito, muito, muito direcionada, assim, sabe? Pra gestrinona e pra gestrinona implante e tal. E eu queria, assim, não sei se é possível, porque são muitos, mas eu queria te perguntar assim, se você tiver que escolher 3 estudos para serem assim os carros-chefes, quais você escolheria? Sobre a gestrinona? Sobre gestrinona. Bem, primeiro que mostra a superioridade dela para os análogos, que é um estudo contundente italiano. Ele é de 1996, se minha memória não estiver falando, porque hoje eu já li mais de 1000 páginas fazendo minhas aulas e ainda vendo esses negócios de gestrinona, minha cabeça já está meio confusa. Mas é justamente isso. É um estudo de 1996, onde se comparou, mostrou-se que a gestrinona era tão eficaz que os análogos, sendo que depois da suspensão, a recidiva dos sintomas ocorria em 10% das pacientes que usavam gestrinona e em 60% que usavam análogos, mostrando que ele tinha um efeito prolongado melhor e que os efeitos colaterais da gestrinona eram muito melhores tolerados pelas pacientes do que os efeitos dos análogos. Outro estudo muito importante é um que mostra como a gestrinona bloqueia os marcadores inflamatórios da endometriose, bloqueando TNF-alfa, NF-kappa-beta, toda aquela cascata de dor, que isso não acontece com pílulas contraceptivas. E por que acontece com a gestrinona? Porque a gestrinona aumenta a testosterona livre, que é o principal hormônio anti-inflamatório que a gente tem no corpo. Teve uma pergunta, se comparam com ela com um anabolizante que faz mal para o coração. Minha querida, a diferença do veneno para o remédio é a dose. O coração é o órgão do nosso corpo que a gente tem maior número de receptor de testosterona. A deficiência de testosterona é o principal fator de risco para a doença cardiovascular em quem está envelhecendo. E normalizar os níveis de testosterona é que vai trazer saúde a esse coração. Agora, exagerar na dose vai trazer problema. Então, seja gestrinona, seja qualquer outro androgênio, se você usar de maneira inadvertida, você pode causar complicações que são pertinentes ao excesso do uso de androgênios, principalmente os sintéticos. Porém, a gente está falando de excesso
excesso, se você usar dipirona, você morre. Se você usar ácido acetilsalicílico, você morre. Se você usar ibuprofeno, você morre. Se você usar, não precisa nem ser excesso, mas o Vioxx, esconder os estudos, e muita gente morreu de infarto com esse anti-inflamatório, que era um bloqueador severo da prostaglandina. Então, qualquer droga que se use para qualquer coisa, você pode ter complicação. O problema é você saber usar, em quem usar e em que dose usar. Mas com relação a coração, que é uma das coisas que a gente estuda muito para os pacientes de envelhecimento, não tem nenhum hormônio que seja mais importante do que a testosterona. Porque eu volto a frisar, o maior número de receptores em um só órgão do nosso corpo é no coração. É o lugar onde a gente tem mais receptores de testosterona. E um outro estudo, Manuela, que não é nem pela importância dele como estudo, mas por ser tão categórico em algo importante, que é o estudo que mostra com a compatibilidade da gestrinona com o Pentravan na utilização vaginal e como ela pode ser absorvida de maneira transdérmica. Isso é um estudo que comprova que a gente tem penetração e nível sérico da droga de maneira importante e equilibrada com o uso da via transdérmica. Isso significa que é uma via que a gente pode usar, porque a eficácia já está toda comprovada lá atrás com os milhares de estudos que foram feitos pelo Dimetrose. Aí teve gente que está falando, e tem estudo de fase 2 e fase 3, e me diga uma coisa, em algum lugar no mundo se libera um comprimido de algo se esse comprimido não sofrer todas as fases? Eu não conheço. Então, o Dimetrose, para ter ido para a farmácia de todos os países do mundo, ele foi uma droga, que é a gestrinona oral, que passou por todas as fases de testes até chegar de teste em humanos e para ele ser liberado para a gente consumir. Então, passou por tudo. Então, o que precisava era a comprovação que a outra via ele penetra. Porque se penetrar, vai agir. Se chegar no sangue, vai agir. E esse estudo, que é um estudo de 2021, que inclusive foi sobre gestrinona, dimesolide e piroxicano, Pentravan, que foi justamente em mulheres com endometriose, porque querendo também já associar um anti-inflamatório para aquelas mulheres que tinham muita dor, mostrando como tinha eficácia, como tinha uma boa absorção e como atingia níveis séricos tão importantes e similares aos usados por via oral, sendo que com a grande vantagem de não ter a primeira passagem hepática e ter todos os efeitos colaterais de passar primeiro pelo fígado, de modificar a cascata de coagulação, de aumentar a transaminase, de risco de lesão hepática, que é algo que acontece, por exemplo, se você usa um anti-inflamatório por um tempo muito prolongado ou um analgésico por um tempo muito prolongado. Então, quando você muda a via de administração, você tem essa vantagem. Então, hoje a gente ter o implante, ter o gel, é simplesmente fantástico, porque a gente conseguiu melhorar algo que já era bom. Porque a eficácia já era algo incontestável. O que algumas pessoas contestavam era a possibilidade de efeitos colaterais. E com essa mudança de via, a gente retirou os mais importantes, os mais impactantes. E ficaram aqueles que são efeitos da androgenização, de queda de cabelo, de oleosidade, de retenção, que, óbvio, vai depender da dose, vai depender de toda a correção que você faça, vai depender da sua indicação. Então, quando você tem um médico treinado que conhece tudo isso, a chance dessa paciente ter efeito colateral vai ser mínima e os benefícios que ela vai ter no tratamento de doenças como endometriose, adenomiose também, que foi uma pessoa que perguntou. Adenomiose e endometriose são a mesma doença, a diferença é que a endometriose é localizada no músculo uterino. Então, todas essas doenças que são estrogênio dependentes, ou seja, que fazem com que a mulher tenha predominância estrogênica, tenha excesso de estrogênio, são muito bem tratadas com a utilização da gestrinona. Pois é, e isso, eu vou até trazer uma pergunta que teve aqui, mas antes eu vou dizer uma coisa, porque a gente está falando da via, e é aonde... Toda vez é onde eles pegam. Não, mas é porque tem estudo, os estudos são pela via oral, não são pela via parenteral, né? Não tem nenhum estudo de implante e nada. Agora, veja só, aí eu fico assim pensando, será que tem algum estudo que diz que uma via que é parenteral vai causar mais dano do que uma via que vai pegar fígado e passar pelo intestino e tudo isso? Quer dizer...
Não faz Tanto não que, sentido, a gente que a tá Anvisa não exige. matando o Nenhuma agência negócio. regulatória de nenhum lugar do mundo exige que se você vai usar uma droga que já tem estudos, só que você está mudando a via dela, que você faça outro estudo da droga. A exigência pode ser de saber se a droga é absorvida por aquela via. Só isso. Não existe, isso é inconcebível, é a mesma droga. Depois que ela passar pelo caminho que ela tem que chegar no sangue, ela vai fazer o mesmo efeito, seja por qual via for. O que você precisa saber é se pela outra via ela chega no sangue num nível sérico que vê tratamento. E é isso que é feito. Exatamente. E quando a gente fala de implante e de crime, a gente tem que pensar que a gente está indo para o sangue de uma forma muito mais direta. Entendeu? Porque na via, quando a gente toma o oral, aquilo tem que passar por todo, né, o sistema de gástrico e hepático e tudo. Então, até chegar no sangue, é caminho. E seria, na minha cabeça de não médica, faria mais sentido que se eu tivesse uma via de implante já estabelecida e de crime e não tivesse uma oral e quisesse fazer uma oral, que eu tivesse que comprovar alguma coisa, entendeu? Eu queria dizer, não, isso aí pode ser ruim pro seu fígado, isso aí pode ser destruído no estômago, entendeu? Enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer quando você toma uma cápsula que não vai acontecer quando você tá com um implante ou com um crime. E você não precisa ser Einstein para pensar isso, entendeu? Você não precisa ser, sabe? É só pensar no que a gente está fazendo, sabe? O negócio foi permitido ser utilizado pela via oral, que é a via mais, entendeu? Difícil, né? Assim, a via que tem mais obstáculos até chegar no sangue. A gente está falando de outras vias que são muito mais diretas. Então, sabe, não faz sentido quando eles trazem esse argumento, que é um argumento pobre, sabe? É um argumento pobre. E assim, ao mesmo tempo que eles usam esse argumento, eles mandam manipular gel de outras coisas. Entendeu? Então, Quando eu vejo um parecer com argumentos tão frágeis assim, eu fico vendo quanto esforço foi feito para tentar achar alguma brecha para poder fazer aquele argumento. Porque, sinceramente, qualquer pessoa que tem um menor conhecimento de gestrinona, qualquer médico inicial derruba todos esses argumentos com facilidade. Não precisa nem ser um expert para poder derrubar. Qualquer pessoa que saiba aplicar gestrinona no PubMed vai ver que tem 1 milhão de trabalho. Então, uma argumentação tão frágil, tão fácil de ser derrubada, me faz pensar só qual é o motivo, qual é a motivação que uma pessoa tem para fazer um parecer desse tão frágil, de se expor desse jeito por algo tão fácil de ser derrubado. É isso que eu fico pensando. Qual seria o objetivo principal disso? Porque, na realidade, eu tenho que voltar a falar. A briga devia ser para como a gente vai fazer essa gestrinona chegar cada vez a mais mulheres, a mulheres que não têm condição financeira, porque ela é cara. Então, quanto mais médicos usarem, quanto mais pessoas testarem e aprovarem, mais barato fica. Então, exato. Essa que deveria ser a seara do estudo, era como é que a gente vai fazer para mais mulheres serem beneficiadas com algo tão importante para doenças tão contundentes. Porque a gestrinona, algumas colegas falaram aí, e comigo também não é diferente. Eu estou quase aposentado das cirurgias, e cirurgias grandes já não faço mais. Tenho colegas habilidosíssimos para quem encaminho, e é muito importante a cirurgia, mas obviamente que sempre que você pode tratar clinicamente e não cirurgicamente, é muito melhor. Qual é a paciente que não quer, ao invés de ter uma cirurgia, ter um tratamento clínico? Eu, durante muito tempo, fui um cirurgião muito procurado justamente porque eu não operava tanto. Eu resolvia clinicamente a endometriose em grande parte das vezes, e é isso que acontece na minha prática clínica. É atender pacientes com indicações cirúrgicas, porque colegas que não dominam a utilização da gestrinona têm um arsenal pequeno e ruim que falha mesmo, e eles não operam por desonestidade, nem porque não sabem indicar. Eles operam porque eles não sabem usar gestrinona. E muitos desses colegas, quando aprendem, ficam agradecidos. Eu tenho grandes cirurgiões que já fizeram um curso com a gente. A gente tem Sidney Agareno, que é, para mim, junto com o Thierry, os maiores
cirurgiões de endometriose profunda do país, que fez o curso da gente e mudou a vida dele no atendimento das pacientes com endometriose. O Tias fica toda hora me cobrando que querendo fazer alguma coisa junto. Ele, que para mim é a maior autoridade da América Latina em cirurgia robótica para endometriose, ele quer mais sobre a gestrinona porque ele sabe que é uma ferramenta importante, inclusive para as pacientes depois da cirurgia. Então, essa deveria ser a discussão. Como vamos fazer para que a gestrinona chegue a mais mulheres, a mulheres que infelizmente não têm condições financeiras de ir nos consultórios de quem prescreve os implantes? Jorge, mas eu acho que isso aí, meu filho, vai ter que ser eu e você mesmo, porque se a gente depender das associações, elas não vão, não, porque aí tira diretamente do ganha-pão, né, deles. Mas olha, eu vou ler essa pergunta aqui de Flávia, porque eu gosto de ouvir você falar sobre. Ela disse assim: eu li em uma matéria que aumenta os índices de câncer de mama e hepáticos. Isso procede? É porque eu gosto tanto de ouvir você falar disso que aí eu não podia perder. Veja só, eu tenho que respirar fundo primeiro, concentrar. Não existe nenhum trabalho que mostre correlação de causalidade entre hormônio e câncer de mama. Ou seja, que o hormônio causa. Existem trabalhos que mostram que o estrogênio pode aumentar o risco do aparecimento numa pessoa que já tem a predisposição. A gente fez até uma live com um mastologista que ele falou e bateu nisso. Então, o estrogênio pode aumentar a chance daquela pessoa que tem predisposição. A gestrinona bloqueia o estrogênio. Existem vários estudos, e um que é o mais contundente de todos, agora de 2021, que mostra que a reposição de testosterona reduz em até 40% o risco da mulher de ter câncer de mama. Um estudo de 12 anos de acompanhamento, não é 12 dias, nem 12 meses, 12 anos, mostrando que a testosterona reduz o risco de câncer de mama. A gestrinona diminui o SHBG, aumenta a testosterona livre. Então, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, se você tem uma droga que reduz aquele hormônio que pode aumentar o risco e aumenta aquele hormônio que pode diminuir o risco, é uma droga que, obviamente, se alguém quiser fazer um estudo sério, vai mostrar que protege contra câncer de mama. Com relação a câncer hepático, não tem nenhuma correlação na literatura entre gestrinona e câncer hepático. Tem de aumento de transaminases, de risco de hepatite com uso oral, que não se viu com as vias transdérmicas. Tanto que a gente dosa a transaminase de todo mundo antes e durante o tratamento, a gente não vê alteração com a gestrinona, exceto em pacientes que usam outras drogas que também aumentem sobrecarga hepática, como, por exemplo, pacientes que estão usando isotretinoína para acne. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter em algumas pacientes. Mas é por isso que a gente tem que estudar, é por isso que a gente tem que se preparar para saber todas as interações e saber tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor para diminuir o risco e aumentar a eficácia. Então, voltando à pergunta, a gestrinona é um hormônio altamente protetor para a mama. Se temos pessoas que usaram gestrinona, eu acho que tem várias mulheres aqui, todas vão me dizer: quem foi que não já usou a gestrinona como desculpa para o marido dar uma prótese de mama de presente? Óbvio, a gestrinona reduz a mama. A gestrinona tem um outro trabalho, você me perguntou, qual o trabalho que mostra gestrinona como tratamento de doenças da mama. Gestrinona como tratamento de doenças da mama. Está aqui no slide que está aberto, que é da aula que eu vou dar para os meninos da mentoria amanhã. Então, assim, a gestrinona é protetora, ela vai reduzir o tecido mamário. Por quê? Porque ela bloqueia o receptor estrogênico. E ela bloqueia como? A gestrinona tem a capacidade de se ligar nos 3 receptores. No de progesterona, no de estradiol e no de testosterona. Então, é por isso. Por que quando você usa uma pílula anticoncepcional, os colegas que são gineco aqui, você vê que o FSH e o LH zera? A gestrinona, a gente não precisa gerar. Ela faz o bloqueio do eixo, mas não é tão severo. A gente vê LH e FSH em torno de 4, de 3. Por quê? Porque logo no início ela bloqueia, porque ela ocupa o receptor estrogênico. Só que, olha que coisa fantástica. No receptor de progesterona e no receptor de estradiol, ela tem um efeito de ser bloqueadora. E no de testosterona, no androgênico, de ser ativadora. É por isso que ela é antiestrogênica, antiprogestínica e
androgênica. Então, eu digo a vocês porque isso, mesmo para mim que estudo há tanto tempo, foi uma novidade, porque tá vendo que foi bom eles fazerem esse parecer, me fez estudar mais, eu estava estudando pouco. Eu fui ler um trabalho de 1976, um trabalho fantástico, que mostrou que a gestrinona bloqueava, se ligava no receptor de estrogênio endometrial. Então é por isso que muitas vezes pacientes com doses baixas, que a gente faz aquele cálculo, por exemplo, na gestrinona do cilástico, de usar um implante para cada 10 quilos de peso, por que algumas pessoas com menos do que isso já bloqueiam e já não engravidam? Porque ela bloqueia o receptor de estrogênio no endométrio. Então é por isso que ela faz uma severa amenorreia, uma severa atrofia do endométrio. E é por isso que ela é fantástica para endometriose. Olha, tá vendo? Ainda bem que eu pedi para você falar sobre isso, porque é uma explicação tão boa que, assim, gente, quem não entendeu agora, vem de novo. Amanhã vocês vão ver a live vai ficar salva. Vejam de novo, porque merece vocês verem essa explicação de novo, tá? E aí eu vou aproveitar para responder aqui a uma pessoa que falou assim, e eu vou responder porque a gente está aqui respondendo hoje esse tipo de coisa mesmo. Porque os implantes hormonais não são levados para apreciação da Anvisa para aprovação e liberação se os estudos comprovando os benefícios são tão robustos. Gente, vamos deixar de ser ingênuo, não é assim não. Não é assim. Primeiro, não tem que ser levado para apreciação de Anvisa. A Anvisa libera a gente usar a gestrinona. A gestrinona é aprovada pela Anvisa. São coisas diferentes. Os distribuidores, os importadores importam a gestrinona com todo o aval da Anvisa, tá? E as farmácias de manipulação especializadas em produtos estéreis ou em cremes têm autorização para fazer esses produtos, são também autorizadas pela Anvisa, compram a gestrinona, que é importada legalmente, com autorização da Anvisa, para manipular o produto em cada farmácia, legalmente, com autorização da Anvisa. Isso aí, gente, é Anvisa. Tem Anvisa por todo lado, tá? O que é que não tem? E aí eu tô sendo aqui bem clarinha, para se tiver outras pessoas com essa dúvida, a gente aproveitar aqui para tirar também. O que não tem... É a diferença do remédio de marca para o manipulado. O que não tem é uma liberação específica para implante de gestrinona, como, por exemplo, tem para Implanon. Implanon é da indústria farmacêutica. Então, quando a indústria farmacêutica vai registrar um produto, ela precisa ter a liberação daquele produto que tem nome comercial. A gestrinona não é nome comercial, é o nome da droga, então não precisa ter um registro específico como esse. O que acontece é que a legislação é diferente e existe a liberação para isso. Só que como ela é diferente e a grande maioria das pessoas não conhece, não entende do assunto, pessoas de maneira ardilosa se utilizam disso para dizer que a gestrinona não tem liberação na Anvisa. Ela tem, mas a liberação que é pertinente a drogas que são usadas na indústria da manipulação. Diferente a legislação pertinente a drogas que são fabricadas pela indústria farmacêutica e que tem nome comercial. E é aí que a gente chega. Mas por que a indústria não faz? Porque a indústria não tem interesse. Porque justamente na hora que a gestrinona for um produto industrial, ninguém mais usa as outras coisas. Ninguém mais usa análogo. Ninguém mais usa nada. E foi exatamente por esse motivo que o Dienogest saiu de linha. O Dienogest foi... Dimetrose. A dimetrose parou de fabricar, não foi porque tinha efeitos colaterais pela via oral. Não tinha nada disso. Foi porque quando a Roussel Claff foi comprada, a indústria que comprou estava lançando os análogos. E se não queria ter um concorrente. Com a dimetrose, que era barato. E botar o outro medicamento no mercado. Então eles tiveram que fazer uma opção por uma linha. E eles escolheram a linha que era mais rentável para eles, que deixa a mulher doente. Entendeu? Então, assim, a ingenuidade aqui acabou, sabe? Não é uma questão de querer ou não querer. É uma questão de a gente tem autorização de fazer, tem autorização de ser comercializado. Se não tivesse, estava meio mundo de gente presa. Entendeu? Porque como é que você vai comercializar um produto que não tem autorização da Anvisa? É impossível. Entendeu? Então, fechava assim... todas as farmácias, isso não existe. Fechava as farmácias, prendia todo mundo, os médicos, todo mundo. Ia ser um escândalo. Então, assim, isso não é uma opção. Não é uma opção ter um medicamento disponível que não tenha autorização de Anvisa. Tá? A Anvisa autoriza para manipulados. E não tem, o que não tem é registro de indústria. Então, isso já estamos claros. Esclarecemos de novo. E vamos lá.
Um monte de gente fazendo qual seria o interesse dos endócrinos que atacam a gestrinona. Aí tem que perguntar a eles, porque eu não sei. Infelizmente, eu não tenho como julgar o interesse de alguém que tem argumentos tão pífios e tão sem embasamento científico. Eu também queria saber. Se alguém souber responder, eu gostaria. Porque é completamente difícil para mim ver qualquer tipo de lógica em pronunciamentos como esse. Então, eu sinceramente também gostaria de saber. Doutor Ata, tá, doutor Ata está aqui dizendo, a ingenuidade acabou, tá vendo, doutor Ata? Doutor Wilson Della Páscoa estava aqui também, que aí também da Sotopele. Doutor Rodrigo Berger também estava aqui. Estou gostando de ver um monte de gente da indústria da manipulação, dos implantes aqui com a gente, porque isso é um trabalho que a gente vai fazer junto. Há um tempo atrás, há alguns anos, uma pessoa da indústria me falou que os implantes de gestrinona só estavam no mercado porque as pessoas tinham um respeito muito grande por meu avô. E que quando não tivesse mais meu avô na frente, que a gente se preparasse. Porque ia mudar, as coisas iam mudar. E eu ouvi isso e falei, bom, não tenho nada a dizer em relação a isso, porque meu avô está aqui e está tudo certo. E hoje, quando eu vi o tom o tom do posicionamento da SBEM tão diferente quanto o tom de 2017, quando eu vejo hoje as notas, né, da Febrasgo, que teve também em um tom também um pouco mais agressivo, eu penso o seguinte, as pessoas que acham que meu avô não está aqui estão muito enganadas. Porque se tem uma coisa que ele deixou foi gente. E gente boa, e pupilos bons, e pessoas que acreditam em tudo que ele ensinou. Então, assim, a gente vai defender, entendeu? Assim, a gente tem como defender porque ele ensinou a todo mundo, entendeu? E a gente acredita na droga e a gente está aqui para isso. E se eles acham que vai ficar todo mundo calado e porque eles tinham medo de falar, porque eles tinham medo de debater com meu avô, eles vão ter medo de debater com o doutor Jorge, porque ele vai debater. E comigo e com qualquer um dos excelentes médicos que estão aqui, entendeu? E que vão mostrar que não é assim. Que a gente está aqui, que ele deixou, que ele está aqui um pouquinho em cada um de nós, de todos que usam, de cada gabinete, de cada médico que prescreve, de cada dono de laboratório que está aí, entendeu? De todos. Entendeu? Então, assim, agora, ao invés dele ser um, ele é milhões, né? Ele é milhares. E a gente está aqui. E cada vez que acontecer uma coisa dessa, a gente vai aparecer de novo. Entendeu? E a gente vai aparecer para dizer que a gestrinona salva vidas. Que a gestrinona deixa a mulher ser o que ela nasceu para ser. Entendeu? Que os médicos que acham que os análogos de GNRH são padrão ouro não têm amor pela mulher. Porque uma mulher usando aquilo não é o que ela deveria ser. Uma mulher usando aquilo está castrada, está vivendo por um terço, está sobrevivendo. Entendeu? Então, um médico que olha para uma mulher e diz que aquilo é padrão ouro não merece a paciente. E a gente está aqui para dizer isso. Entendeu? Que a gente a gente quer mulheres vivas, mulheres bem, vivas, seres sexuais, produtivos, pensantes, racionais. Entendeu? E a gente vai lutar por isso. E não tem endometriose nenhuma no caminho de uma mulher dessa. Porque a gestrinona está aqui e está na mão de vocês médicos. Sabe? Que aprenderam entre vocês, que aprenderam com o Dr. Simal, com qualquer outra pessoa, mas que defendem. Entendeu? Não é defender a gestrinona, a gente defende a mulher no seu potencial máximo, sabe? Em tudo que a mulher pode ser. É isso que a gente defende. E a gestrinona é uma ferramenta. Eu tô só preocupado que só faltam 2 minutos e essa live foi tão maravilhosa com tanta gente pra gente não ter deixar gravado, mas passou muito rápido. Passou rápido. Você tá falando, eu tô aqui tenso, com medo da gente furar o horário e aí o Instagram não conseguir salvar. Vou deixar para você se despedir, mas ainda não apareceu aqui a contagem, não. Mas se despeça e é isso. Eu queria só deixar essa mensagem e
dizer para todo mundo que não sairemos do lugar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a pacientes, a colegas que fizeram comentários no nosso post. É muito importante a nossa união para preservar a saúde das nossas pacientes. Queria pedir desculpa pela contundência das palavras, que hoje eu perdi um pouco o tom que eu normalmente tenho, mas eu fico muito chateado quando as pessoas querem combater ciências com inverdades e falácias. E quero deixar o meu muito obrigado a Manuela e a todos os colegas que fazem essa corrente em prol do tratamento de qualidade das nossas pacientes. Uma boa noite de domingo a todos. Boa noite, gente. Amanhã, pessoal da mentoria, amanhã tem aula. Terça, galera, tem masterclass do curso de pausa gonadal e emagrecimento. Não percam a masterclass, tá? O link tá na bio, daqui também, na bio de Jorge. E no fim de semana tem curso. Então, quem não se inscreveu ainda, vão lá se inscrever. Dr. Jorge vai dar 2 dias de curso de emagrecimento nas pausas gonadais. Então, quem não se inscreveu ainda, vão lá se inscrever. E terça-feira, masterclass, todo mundo lá, tá? Beijos, boa noite. Boa noite. Jorge, você é o máximo. Foi.